Bom, gente, bem-vindo de volta aqui agora na parte 2 desse bate-papo aqui com a Dani. E, Dani, a pergunta seguinte, que já está até programada mesmo de eu fazer, era sobre a nossa escola de fotografia, né? O nome completo é isso, Nossa Escola de Fotografia. É. Eu queria saber, assim, você já até deu uma prévia, mas como é que tem sido esse processo com a nossa escola? O que que você tem aprendido? O que que você se surpreendeu? Assim, caraca, eu nem sabia que fotografia fosse isso tudo. E também como ela alterou sua visão sobre a fotografia e sobre a arte, de certa forma, né? Me conta aí como é que está sendo essa experiência. Cara, para mim tá tipo sendo muito importante, não só como fotografia, assim, mas de lidar com pessoas também, sabe? É assim, no meu trabalho eu sou advogada, mas eu já trabalho há muito tempo e eu acabo que faço um trabalho muito solitário, assim, ainda mais agora de home office. Eu tenho meu trabalho, faço os meus pareceres, assim, então é uma coisa muito solitária, né? Eu não lido muito com pessoas, além da minha equipe, que é pequena. Uhum. Então, como eu já tinha falado, né, lá eles são super agregadores e as turmas todas têm grupos no WhatsApp e eles fazem, tem projetos de um jeito que você conhece muita gente. Então, está sendo muito bom para mim conhecer pessoas com histórias diferentes e vendo que está todo mundo ali na correria por um mesmo propósito, sabe? Isso é muito legal. E, assim, óbvio, tem pessoas ali que entraram para aprimorar um hobby ou nunca fotografaram na vida e estão começando do zero. Tem gente de todo tipo, né? Uhum. Mas, cara, é muito legal você ver uma comunidade que é focada numa única coisa, né? Assim, a gente fala o tempo todo sobre fotografia e tá o tempo todo se ajudando. Eu acho que o mais legal é isso. Eles não deixam ninguém desistir, assim, Ah, sabe? que É bem legal, que legal. legal. É. Vocês costumam fazer saídas assim de fotografia? Ah, Pois pra é, a ruas. gente agora eu acho que eles estão com um projetinho de fazer saída fotográfica, né? Uhum. Porque o que aconteceu? Eu acho que essas últimas turmas que são online, tem gente do Brasil inteiro. Caraca, Então, verdade. aí é mais difícil, assim, Uhum. de reunir, né? Mas com a galera do Rio dá para fazer. Eu acho que eles estão com um projeto para voltar. Antes da pandemia eles tinham, mas agora ainda não voltou. O Thiago até estava falando que ia voltar. Ah, que legal. Tomara, né? Que é legal pra caramba, né? Aí, esse lado presencial, assim, né? Sim, E, pois é. e o Thiago faz umas análises também, né, das fotografias, né? Faz uma leitura, digamos assim, né, artística, né? Como é que tem sido esse processo para você? Cara, então, ele tem esse projeto de fazer análise, né, das fotos dos alunos. Uhum, É muito legal, eu adoro, assim, eu gosto muito de ser reconhecida. Acho que todo uhum. mundo gosta, né, de ver o seu trabalho sendo reconhecido. Então, é super importante para mim, assim, quando eu vejo ele analisando uma foto minha e as coisas que ele fala. Tem coisas que ele fala que eu falo, caraca, nem eu imaginava isso, sabe? Coisas muito bem profundas, assim, é bem legal. Vou até aproveitar aqui a deixa, né, para o pessoal já começar a seguir teu perfil profissional, é, É, fotografia. uhum. Como é que é o perfil mesmo? É Dani Figueiredo, PH. Já botei aqui, eu não botei o arroba, porque Boa. senão, quando você bota o arroba Arroba, aqui no chat, né, do Zoom, parece que vai mandar mensagem para outra pessoa, Aham, né? Aí boa. botei só o Dani Figueiredo PH, né? E assim, quando você, hoje em dia, agora que, assim, você começou a estudar pelo YouTube, aprendeu uma parte técnica ali básica, tá agora na nossa escola, que acaba aprendendo uma coisa que a gente acaba percebendo que a fotografia, óbvio, tem a parte técnica, mas a parte do olhar, da sensibilidade, da visão, sabe, da exploração, até do momento, né? Acaba sendo até mais valioso, né? Tem fotografia que às vezes fica meio borradinha, mas é super impactante. Aham. Olha, Eu acho que na fotografia, eu acho que assim, o talento é muito importante, o olhar é muito importante, mas, cara, a técnica faz muita diferença. sério, você tem. Isso foi uma coisa que eu
que eu entendi muito estudando fotografia, né? Uhum. Porque as pessoas, assim, é muito fácil você fotografar, né? A gente estava falando sobre celular, então hoje em dia qualquer pessoa consegue fotografar. Mas às vezes você faz uma foto, cara, na sorte, Uhum. total na sorte. Quantas fotos eu já não fiz na sorte, sabe? E aí você vai falar, cara, putz, queria muito repetir uma foto dessas. Sei lá, o borradinho, queria muito repetir esse borradinho. Como é que eu. E aí depois eu ficava pensando, cara, como é que eu fiz isso? Você não Uhum. vai saber como você fez isso se você não estudar a É técnica, verdade. entendeu? Verdade. Então, não vai adiantar. Às vezes, uma luz que entra, assim, óbvio que tem o olhar, mas, cara, tem toda a técnica da composição. A luz Uhum. que vem de cima, a luz que vem de lado, você saber lidar com a luz, saber entender a composição da foto, isso é muito importante, sabe? Ah, uma foto em preto e branco. Cara, qualquer foto em preto e branco fica poético, né? Fica Chama bonito. atenção, né? Mas, pô, você pegar uma foto em preto e branco com aquela sombra, com aquele contraste, com aquela luz, é muito diferente, sabe? Para o leigo, às vezes, não faz muita diferença. Mas para quem entende, é outra coisa, né? Não dá. Isso é muito legal, né? Quando a gente começa a entender melhor os processos de tudo, você começa a ver um pouco do processo mesmo. Você entende como é que o fotógrafo chegou até aquela foto, né? Sim. Porque, assim, para quem é leigo, por exemplo, vai ver as fotos do Blanco, que é o nosso rei do borrado, digamos assim. Cara, como é que ele consegue? A gente entende, Não, eu teve um dia que eu estava com o Blanco, eu não sei nem se ele vai lembrar disso. A gente estava lá no pontão do Leblon, ele estava fotografando, estava aquele mar gigante, né? Era acho que uma etapa dos gigantes de Nazaré, alguma coisa assim. nossa. E aí eu tava do lado do Blanco, aí eu brincava, eu falava, agora eu vou fazer foto tipo Blanco. Aí, cara, saía girando a câmera, virando a câmera para um lado e para o outro e mexendo na câmera. Não fica igual. Não fica. É. São muitos anos de prática, sabe? Não é só isso, né, Dani? Tem uma questão também da visão de cada um, né, sabe? Você sem querer, mas você botou a sua identidade na sua foto, Sim, aham. né? E teve uma coisa que eu até perguntei pro Blanco na conversa dele, que foi super legal o momento, assim, que tinha uma outra fotógrafa que estava participando também do bate-papo. Perguntei assim, pô, Blanco, já aconteceu de alguém imitar uma foto sua, né? Tipo, de imitar seu estilo e tal. Ele falou, já, só que eu entendi como um processo natural, que quando ele começou também acabou se inspirando em outros fotógrafos Uhum. até atingir uma identidade, né? Então, às vezes é um processo que a pessoa está passando. Aí imitou É. um momento, E depois eu para acho que, imitar. assim, falando sobre identidade, né, de fotógrafo, eu acho que o mais difícil é você criar a sua identidade dentro da Isso. fotografia. Quando eu comecei a fotografar, assim, né, quando eu entrei na escola e tal, eu tenho um amigo, super amigo, que é fotógrafo também, a gente trocou uma ideia sobre isso. E ele falou, Dani, a parte mais difícil na fotografia é você criar a sua identidade. E, cara, realmente, é uma luta diária, sabe? Sim. É. Com tanta Mas gente é fazendo tanta muito coisa legal, importante, né? exatamente, você se diferenciar, sabe, dentro do mundo de fotógrafos, assim. Tem muitos fotógrafos fazendo muitas fotos maneiras, muitas fotos bonitas, mas, cara, você se diferenciar dentro de 1 milhão, né, é muito difícil. É um E é cara que. isso, tudo por conta da criação da sua identidade, né? Porque às vezes a pessoa olha aquela foto, cara, eu olho uma foto do Blanco, eu falo, porra, essa foto é do Blanco. Sabe? Eu Exatamente. olho uma foto da Ana Catarina, eu falo, cara, essa foto é da Ana Catarina. Sabe? Exatamente. Você percebe, assim, Sebastião Salgado, cara, eu olho uma Pô, foto, é Sebastião Salgado, esse aí sabe? é referência máxima, né? Um cara que eu tenho referência também, e até comentei semana passada que eu dei uma aula teórica para os alunos sobre técnica fotográfica, o básico, Uhum. é o Mário Nardi, porque a edição É, dele é um negócio fantástico. é. Não, e cara, é bizarro ver como a evolução dele, né? Eu conheci Uhum. o Mário, é, eu acho que foi 2021, por aí, assim. Ele estava começando a fotografar, ele saiu para fotografar com a Ana Catarina também. Cara, começou É, tipo, há pouco tempo, né? conheci ele num workshop que teve em Arraial do Cabo, que a Ana Catarina fazia um workshop junto com o Bruno Bezerra, sabe? Lembro, lembro. E aí o Bruno sempre me chamava, porque eu fazia nado sincronizado, aí eu era modelo, assim, embaixo d'água, né?
E eu conheci o Mário num desses workshops, assim, ele estava começando e, cara, ele evoluiu muito e muito rápido. Agora ele tem, assim, uma super identidade, né, com as Cara, edições e tal, é eu muito tô legal. chocado, porque assim, eu conheço o Mário de trabalho, assim, de seguir ele no Aham, Instagram, mas já encontrei com ele na rua uma vez por causa da Ana Catarina, aham, mas não falo assim, eu conheço o Mário, então nunca conversei com ele, não sabia que era tão recente assim. sim. Eu não sei bem a data, mas eu não sei se foi antes ou depois da pandemia, mas assim, Eu acho que ele foi antes da evoluiu pandemia, muito porque eu acho que ela rápido. fazia uns workshops assim antes da pandemia. Fazia, né? É, pois É. é. Eu lembro que Mas mesmo eu assim, fui para Búzios e aí o Bruno me chamou, calhou que ia ser em Arraial do Cabo, eu falei, eu vou, eu já estava perto. Então uhum, foi antes da pandemia, é isso. Deve mas ter mesmo sido assim é 2019. muito recente, né? Tipo, caraca, assim, 2019 vai fazer 4 anos, sabe? Tem 4 anos, né? Aham. Então, É. fantástico, né? Que legal, né? É bom assim, cada um vai achando, né? É um processo meio natural, cada um tem seu caminho, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas quanto mais se dedica, mais vai achando, né? Cara, A pois é. identidade. E eu encontrei até o Mário agora, acho que tem uns 2 finais de semana, e a gente estava conversando sobre essa questão, assim, né? Porque quando ele começou, ele também tinha um outro emprego, ele trabalhava, acho que no mundo corporativo, assim, e eu lembro que quando ele ia, eu ia surfar lá no Recreio, assim, ele ia com a Ana Catarina super cedo, Uhum. e ele ia para lá, fotografava. De lá, tipo, ele já estava na correria para uma reunião no trabalho, então ele tinha muito esses dois mundos, né? Vivia muito os dois mundos. E aí eu até falei para ele, eu falei, carai, tô numa uma fase muito difícil no trabalho, tô trabalhando muito, quase não tô tendo tempo para fotografar. Ele falou, pô, super te entendo, porque ele Uhum. passou pela mesma coisa, assim, né? Ah, a Então a própria Ana gente, Catarina também, né? aham, pois é. A própria Ana Catarina também foi a mesma coisa. A Ana Catarina é uma mega referência para todos nós, assim, né? Que ela é fantástica. Nossa, ela é incrível, como profissional, como pessoa, ela é É, super divertida, super sim, gente boa, muito legal. maravilhosa. E, Dani, quem que você tem, assim, de referência na fotografia? Assim, aquelas pessoas que você se inspira mesmo, ou simplesmente admira, e, enfim, seja pela história, seja pela fotografia, pela técnica, enfim, quem são suas referências, assim? Cara, assim, acaba que eu não gosto de ir muito longe, assim, sabe? Eu gosto de me espelhar nas pessoas que estão ao meu redor, né? Acho que é mais fácil, é mais tangível, né? Uhum. Então, cara, eu super admiro essa galera do surf que fotografa, porra, todo dia na correria. Não tô falando nem de técnica, tá? Tô falando mesmo de correria de vida, assim, do dia a dia, sabe? É, meus amigos que estão começando também, então, para mim, a minha maior impulsão são essas pessoas, assim, os meus amigos que estão começando, os meus amigos fotógrafos que eu já conheço, que estão na correria, o Blanco principalmente, estava falando até que, porra, eu jamais faria o que ele faz, sabe? Pô, todo dia, acorda 4 horas da manhã, vai fotografar. A gente De já segunda trocou a segunda, né? de segunda a segunda, é Ele isso, trabalha tipo. E todos não os é dias. só, cara, é porque a gente esquece também que a vida do fotógrafo não é só fotografar, né? Depois você tem que sentar no computador, ir para edição, e é puxado, Vender, né? Não é tem que vender, fácil. né? Tem que. Vender, pois é. É. Inclusive, tipo, é difícil você se vender também, né? O Blanco, principalmente, que ele fala pouco. Já falei para ele, vamos fazer um trabalho de marketing aí juntos, porque, cara, para mim o Blanco é um artista, o que ele faz não é foto, é obra de arte, sabe? Já falei para Exatamente. ele, tem que fazer exposição, vai vender seus quadros aí, Em galeria de porque arte, né? galeria de arte, é isso. Realmente. Não, mas assim, eu também eu admiro muito essa galera toda, como você falou. Pelo trabalho artístico, tem algumas fotos que são fantásticas, não só do Blanco, Zero, o Jonas, Aham. o pessoal que tá todo dia, assim, na praia, fotografando, Matheus. Mas, pô, essa correria, sabe? Segunda a segunda. Quando você tá ali, folgando no final de semana indo pra praia, ele tá lá, surfou, mas tá fotografando, depois vai pro computador. Aham. Não, e assim, por exemplo, a Ana Catarina, né, que já está eu acho assim, que ela está em outro patamar já, né? Uhum. Para mim, ela é fotógrafa, a mulher de maior referência no surf no No mundo, né? mundo, no mundo. E assim, a gente glamoriza muito a profissão, porque ela viaja muito, né? Ela Tá faz no várias Sri Lanka viagens, agora. vai para, pô, ela faz viagens fodas, vai para lugares maravilhosos.
Só que, cara, a gente esquece que por trás ela tem família, sabe? Ela tem namorada e Tem essa casa, tipo assim, correria é desgastante demais, né? Tipo, tem, não é fácil. sabe? Imagina a saudade que ela deve sentir da própria cama, sabe? Porque Aham, pois cada dia é. dormir num lugar Não, e assim, diferente. ela emenda uma viagem na outra. Quando ela vem pra cá, ela passa 5 dias, depois já viaja de novo. É, passa É, mais pô, tempo fora. assim, é maravilhoso, né? Acho que é uma vida que qualquer um sonha, viajar pra caramba, conhecer vários lugares. Inclusive, assim, meu objetivo na fotografia é esse. Ah, boa, É, boa. Então, isso é até uma pergunta que eu queria fazer mesmo, né? Quais caminhos você aham. espera que a fotografia possa te levar? Então, assim, eu gosto muito de conhecer pessoas, de conhecer lugares. Talvez pelo meu passado, assim, eu fui atleta, eu viajei o mundo inteiro competindo. Fui da seleção brasileira por muitos anos, né? Eu não Então, a sabia que você gente era da seleção viajava muito. brasileira. Fui desde 2007 até 2013. Que maneiro. Fui da seleção brasileira de nado. E aí, cara, eu viajava demais, assim, no ano eu tinha 3 viagens internacionais, então conheci lugares incríveis, conheci a Rússia, conheci a China, Que e são maneiro. lugares que, assim, que eu nem imaginaria conhecer, sabe, se não fosse pelo esporte e pelo que eu escolhi, assim, né, para Uhum. minha vida. Então, eu sinto muita falta disso, sabe? Sinto muita falta de viajar e de conhecer novas culturas, imergir mesmo, sabe? Naquele lugar. A fotografia é perfeita para isso, né? Para você se conectar, né? Super, cara, super. E eu me encontro muito nesse nicho da fotografia. É, as minhas fotos de Belém, inclusive, assim, cara, eu sou paraense, eu morei em Belém morando 15 anos, então eu sempre volto para lá, mas eu nunca conheci Belém tão a fundo quanto no dia que eu fui fotografar o Ver o Peso, sabe? Porque você observa muito, é muito bizarro, assim. Eu saí de lá, tipo, anestesiada, muito doido, muito doido. Jambuzada, você saiu jambuzada, né? É muito doido isso, assim. E eu gosto muito dessa parte da fotografia, sabe? Que te faz sentir, assim. Muito Cara, legal. Dani, que declaração maravilhosa, que maneiro isso. Porque assim, É. eu quero chegar ainda nessa, eu quero explorar essa parte do esporte nesse momento agora da conversa, porque depois quero chegar na parte de Belém também, da sua origem, Uhum. mas antes eu quero até fazer uma declaração, porque, pô, já te conheço há um tempo, a gente já trocou várias ideias e tal, mas vários momentos eu virei seu fã. Mas um dos momentos que eu fiquei seu fã, quando eu descobri que você participou daquele comercial da Team Black dançando. Eu adoro aquele Sim. comercial. Aquela música me assombra até hoje, cara. Você não tem noção Eu quantas adoro aquele vezes eu comercial. ouvi essa O música. comercial não fala nada, quer dizer, fala, mas a imagem não fala nada da conectividade, É, de não sei o que, tecnologia. É só pessoas dançando, são pessoas felizes. pessoas Inclusive a dançando. É Dani e a isso. Gabi, a irmã. Aham. Não, e você sabe que a gente fez o teste para esse comercial, curiosidade. A gente fez o teste para esse comercial porque uma parte era de nado sincronizado. Eram duas meninas embaixo da água Uhum. dançando. E aí acabou que caiu o nado sincronizado. E eles chamaram a gente para fazer, tipo, dança, assim. Uhum. Que precisava de gêmeas para fazer meio que um espelho, né? Que a nossa Sim. parte era meio que em espelho. Aí eles chamaram a gente para. Aí eu falei, cara, mas a gente nem dança, pelo amor de Deus. E aí eu sei que teve um dia antes que teve um briefing, assim, né? Meio que um ensaio geral com todo mundo. Cara, vários dançarinos. Dançarinos fodas, O assim, cara de dançando pra terninho, de caramba, chapéu, dança fazendo demais. break e tal. E eu olhei pra minha irmã e falei assim, cara, o que que a gente tá fazendo aqui? Nosso negócio é na água. Uhum. Mas ficou super legal Não, o maravilhoso, comercial. maravilhoso. Eu acho que tem no YouTube ainda. Eu Tem, vi tem. outro Depois eu vou dia. caçar e vou mandar pro grupo lá, porque eu adoro esse comercial. É Mas, legal. me conta então a sua história com o nado sincronizado, né? Porque você falou, você é paraense, mas você mora no Rio de Janeiro, né? E você veio para o Rio de Janeiro por causa do nado. Mas assim, como começou? Se foi lá em Belém mesmo e esse Aham. você vindo para o Rio de Janeiro? Como é que é essa história toda aí? Cara, essa história é engraçada, assim, a gente sempre, eu e minha irmã, desde pequenas, a gente sempre foi muito ligada com
com essa área artística, sabe? A gente sempre Uhum. gostou muito de balé, a gente fazia jazz, sapateado, balé, e no colégio tinha uns musicais, assim, a gente sempre participava dos musicais. E a gente nadava desde pequena. Nossos irmãos, a gente tem mais dois irmãos mais velhos, e nossos irmãos sempre nadaram, e a gente nadou no clube do Remo, Uhum. que era onde meus irmãos nadavam, minha mãe já conhecia todo mundo e tal. É, e aí, assim, nossa vida sempre foi uma loucura, né? Balé, jazz, sapateado, esporte sempre muito presente. Mas só um parêntese. Seu pai achava tranquilo você nadar no Clube do Remo? Aham. Meu pai hoje é mais Remo que Paysandu, tá? Ah, não. Eu tenho o maior carinho pelo Papão da Curuzu. É, Eu meu tenho a camisa. pai É porque, só um segundinho, um parênteses aqui, porque o pai da Dani jogou futebol no time profissional do foi. Paysandu e É. ganhou do Penharol por 3-1, não foi? Lá em Ih, não sei. Montevidéu. Mas Não, enfim, essa parte aí, eu não sei quantos gols foram. Mas mas o, meu pai jogava bem. Ele tem até hoje, assim, todo mundo que vai lá em casa, ele mostra o álbum com os jornais, assim, as reportagens dele, sabe? que maneiro, que maneiro. E Super o Paysandu é orgulhoso. o grande rival do Remo lá em É, Belém. Mas aham. enfim, aí você nadava lá, Aí, enfim, os nadava irmãos lá desde os nadavam. 3 anos, assim, de 3 anos de idade, a gente começou a nadar lá. E a gente sempre foi da natação. Quando a gente tinha, acho que uns 10 ou 11 anos, teve um campeonato sul-americano de esportes aquáticos e foi lá no Remo a competição. E aí tinha competição, né, de polo aquático, de saltos ornamentais, de natação e nado sincronizado. Não existia nado sincronizado no Pará. Uhum. Ninguém nem sabia o que era, né, nado sincronizado. Nessa época era, acho que 2005, não sei. Mesmo E assim, né? O aí, esporte não é tão cara, comum mesmo, né? aham. E aí, assim, na época tinham duas gêmeas que faziam nado sincronizado na seleção brasileira, o dueto. Hoje em dia elas estão até trabalhando no Cirque du Soleil. É, E aí, enfim, teve a competição e eu e minha irmã, a gente falou, caraca, a gente quer fazer isso. Quero fazer nado sincronizado. A gente, depois, no treinando da natação, botava as perninhas para cima nos intervalos. E aí, cara, a gente conhecia o diretor do clube, né? E encheu o saco do diretor do clube. Falou, não, vamos começar nado sincronizado aqui. A gente começa, arruma uma professora. E assim, a gente meio que fundou o nado sincronizado no Clube do Remo, eu e minha irmã. Cara, que maneiro, Dani. Eu não fazia É, ideia disso. Que legal. foi tipo Isso, isso, não, você tinha assim. quantos anos isso? Ah, e a gente tinha 10, eu acho, 11. 10 ou 11. É. Cara, olha a, a maturidade, a É, atitude de uma criança de 10 anos, duas crianças, né? Tipo, vamos botar um esporte aqui, vamos praticar, sabe? Correr atrás é. do. Não, e sempre Sabe? assim, muito incentivado pela nossa mãe, sabe? A nossa mãe sempre incentivou muito a gente, meu pai também. Sim. Mas a nossa mãe teve um papel fundamental, assim, porque ela correu atrás junto com a gente, ela sempre correu atrás de patrocínio também. E aí, assim, a gente fundou o esporte no clube e deslanchou muito rápido. Acho que em 2 anos, assim, a gente já estava competindo no nosso primeiro sul-americano. Foi tudo muito rápido, sabe? Caralho, que maneiro. Aham. E aí a gente meio que virou prodígio, né, lá. A gente vinha para cá, fazia uns treinamentos, então a gente acabou conhecendo as meninas dos clubes aqui do Rio, do Tijuca, do Flamengo. E em 2007 a gente competiu o nosso primeiro sul-americano. E aí em 2008 a gente participou de uma seletiva e passou para outra seleção, para a seleção júnior. Só que na época os treinos eram todos aqui no Rio. Seleção E aí a brasileira? gente, seleção brasileira, para o Mundial, para participar de um Mundial Júnior. Caralho, que maneiro, né? Aham. E aí os treinos eram aqui no Rio e, cara, não tinha a menor condição da gente ficar vindo, fazendo ponte aérea, né? Rio, Uhum. Belém. E aí, cara, aí a gente falou, não, a gente vai ter que se mudar. Ou a gente vai morar em São Paulo, se a gente quer isso mesmo, ou a gente vai para São Paulo, ou a gente vai para o Rio. E aí foi isso, com 14 anos, na cara e na coragem, viemos para o Rio de Janeiro morar aqui. A gente teve a opção de ir para São Paulo também, mas como a gente já conhecia as meninas aqui do Rio, a gente já tinha vindo para cá fazer treinamento. Fizeram uma boa A escolha. gente viemos para o Rio treinar no Flamengo, Pô, aí sim. 14 anos.
Aí sim. E vocês e os pais não vieram, né? Vocês vieram com. Nossos pais não vieram. Veio a nossa anja, que é a Célia. Ela veio morar com a gente. A Célia era babá da minha irmã, Aham. desde pequena, assim. E aí a gente tem ela como uma mãe, né? Então, Pô, ela veio pra cá morar com a gente. Era uma pessoa super de confiança. 14 anos, sabe? Que Aham. coragem, que Não, muito coragem. doido, muito doido. Eu brinco hoje que eu falo pra minha mãe, eu falo, cara, você não imaginava onde você estava colocando a gente no É, Rio de Janeiro. Mas assim, a exatamente. gente treinava tanto, assim, tipo, eu tava o dia treinando no colégio, a gente não tinha nem tempo, sabe? Não tinha tempo para nada. Assim, nosso único tempo que a gente comia, dormia, porque era muito cansativo a nossa vida. Imagino, imagino. E aí, como é que foi a recepção no Flamengo, assim? Como é que vocês sentiram? Sentiram acolhidas? Como é que foi isso? Cara, super acolhidas, super. Assim, acho que foi muito mais fácil essa nossa mudança por conta das pessoas, assim, sabe? A gente teve muito acolhimento, muito carinho de todo mundo, assim, as mães das nossas amigas, né, das meninas. A gente sempre estava na casa de alguém, então eu falo hoje que a minha família são as minhas amigas aqui. Eu tenho amigas do nada que são amigas até hoje, assim, considero como irmãs. Ah, que maneiro, que maneiro. E conseguiram também aliar os estudos, né? Continuaram fazendo colégio, estudando e tudo, para depois chegar Aham. na faculdade, né? Sim, sim. Durante a faculdade também, acho que a gente praticamente terminou a faculdade, a gente ainda era atleta, a gente ainda era atleta do Flamengo. Terminei em 2016, eu saí do Flamengo em 2017, porque não tinha mais como, porque senão eu Hum. estava até hoje fazendo ato organizado. E aí, qual foi Aí você falou que já viajou vários países por competição e tudo. Qual os países que você já foi? Você consegue lembrar aí alguns interessantes? Cara, Você falou Rússia, China, que já. já fui para a Rússia, para a China, assim, Eu vi uma touca Europa, que você postou, Ucrânia. Ucrânia. Na verdade, da Ucrânia, a Ucrânia não fui. A gente, quando competia, né, a gente trocava a Ah, touca, sim. trocava a camisa. Era bem legal, tinha um intercâmbio legal, assim, com as meninas. Mas, já fui para Itália, Espanha, França, Canadá, Estados Unidos. Putz, eu fui para muitos lugares, assim, América do Sul, Peru, já fui para o Chile, já fui Argentina, Ah, que vários lugares máximo, competi. Dani. Que máximo, que Legal. máximo. É, Que bem legal, que legal. legal. Mas assim, aí hoje em dia você ainda pratica, assim, tem como praticar, desculpa a minha ignorância, de Hum, forma assim, sei lá, sozinha, né? de hobby? Por hobby, não, não, não. Não, Porque assim, eu gosto, eu nado, né? Eu gosto de é, nadar. Eu vou muito nadar no Flamengo ainda, mas não dá pra. Não tem como ser um hobby o nado, sabe? porque depende da coreografia, né? Sim, sim. Entendi. Mas aí natação ainda continua, né? De quando você vai lá no Flamengo mesmo, né? Vou no Flamengo. Ah, que maneiro, que maneiro. Tararã, deixa eu ver mais umas perguntinhas aqui. Tá. Falta 10 minutos aqui. Tararã. Bom, uma pergunta aqui sobre essa mudança, né, de Belém para o Rio, você já falou um pouquinho, né? E aí, voltando agora, vamos falar de Belém e dessa origem, né? Já fazendo um gancho, depois a gente continua aí na próxima parte. Que horas são? E são 10 para as 8 ainda, porque tem jogo do Flamengo, né? Então a gente tem que Ia. ficar de olho. É, Você morou até os 14 anos em Belém, né? Veio para o Rio e começou também a circular aí pelo planeta graças ao esporte. E hoje em dia você é advogada, mas a gente está falando também de fotografia. Como que você interpreta que essa sua origem vindo de Belém e, de certa forma, vendo o Rio de Janeiro às vezes com... Hoje em dia é a tua cidade, né? Você já morou tá morando mais tempo hoje em dia no Rio do que Belém, né? Uhum, Já completou 30 anos, né? 31. 31. E aí, como que você acha que toda essa bagagem de onde você veio, dos lugares que você já visitou, das culturas que você já conheceu, das pessoas que você conheceu, como que você acha que essa bagagem chega na sua fotografia? Cara, eu acho que o esporte, para mim, principalmente o meu esporte, Uhum. me deu
um olhar na fotografia de muito perfeccionismo, assim, sabe? Não. Cara, o meu esporte é estética, né? Assim, tem que estar Uhum. todo mundo igual, fazendo a coreografia ao mesmo tempo. Assim, eu gosto muito de trabalhar na fotografia com simetria, sabe, com as coisas com ângulo muito bem Posição. definido. Assim, cara, eu sou muito perfeccionista, muito. Isso às vezes me atrapalha, sabe? Porque, eu vou postar uma foto e eu falo, mas por que eu vou postar essa foto, sabe? Essa foto não tá contando nada. Assim, eu fazia coreografia, eu criava histórias, né, Uhum. nadando. Então, assim, a minha fotografia precisa muito contar uma história, sabe? Precisa muito tocar as pessoas. Eu não Uhum. consigo fotografar por postar, né? Porque a gente vê assim, tem muita gente que, vamos lá, se fotógrafo, vamos postar foto do trabalho que eu fiz ontem, do evento tal, do evento não sei o quê, sabe? Eu não consigo ser assim. Para mim, eu preciso contar histórias. É isso, eu preciso tocar as pessoas, preciso mostrar o sentimento que eu tinha, sabe? Uhum. Na hora que eu fotografei. Então, isso para mim é muito importante na fotografia. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, assim, por outro lado, já aconteceu de você postar alguma foto que você talvez não desse tanto valor, mas de repente alguém comentou e Sim, total. Não, e assim, a gente tá estava até vendo? falando, Tá vendo a como tu gente tem que estava postar até sempre? falando sobre a questão da análise, né, do Thiago e tal. E, cara, às vezes me surpreende, porque assim, eu coloco uma foto e todo mundo fala, cara, que foto foda, assim, acaba que com o Instagram, né, com a internet, a gente se compara muito com os Sim. outros. Porra, e fotografia é só o que tem no Instagram, É. né? Se a gente for pensar. Então, cara, é meio cruel, assim, porque você se compara muito, né, com os outros fotógrafos, até gente que não é fotógrafo também, cara, que tem um feed perfeito e não sei o quê. E aí eu falo, putz, mas essa foto não tem nada a ver. E depois, assim, eu me surpreendo, né, com o feedback das pessoas, assim, Sim, porque às vezes assim, você não imagina como o observador vai interpretar aquilo, vai se interpretar. conectar com aquela obra, né? Exatamente, Porque, sei lá, às vezes exatamente você vê isso. uma foto. Pô, eu adorei aquelas fotos que você fez dos meninos lá em Ipanema, né? Que você até desfoca um pouco, Aham. às vezes, o fundo, ou desfoca o menino, tudo. Porque a gente, cara, é o nosso dia a dia, sabe? Não o dia a dia, quem dera que meu dia a dia fosse na praia, mas é o nosso lazer, é o nosso ambiente que a gente adora, tá na praia, e aquilo, pô, sabe? A gente se conecta, é um olhar bonito daquilo que a gente vê todo dia, que a gente às vezes passa batido, Deixa sabe? passar, exatamente. Cara, e é isso, assim, eu gosto muito de fotografar o cotidiano, assim, né? As pessoas na rua e não sei, às vezes uma coisa muito simples, mas uma expressão, um gesto, uma pessoa, né? Simboliza muita coisa. Então, eu gosto muito desse olhar, assim, simbolizando algo, sabe? Às vezes, sei lá, uma cadeira vazia no meio da praia. Mas, cara, uma foto de uma cadeira vazia no meio da praia pode significar tanta coisa, Sim, sabe? verdade. É isso, assim, nesse dia, inclusive, dos meninos que eu fui fotografar, na época eu até escrevi isso nos meus stories, eu fui fotografar a paisagem. Uhum. Peguei a minha câmera, fui fotografar, falei, vou sair de casa para fotografar. E aí, assim, né, pô, eu moro do lado da praia, dois irmãos, cenário perfeito, porra, para qualquer fotógrafo, assim. E aí fui fotografar e esses dois meninos me abordaram. Falaram, você é fotógrafo? Eu falei, sou. Tem um mês que estava começando. Eu falei, sou. Aí ele, Difícil tira uma falar foto isso, né? nossa. Aham, muito. Aí ele falou assim, você tira uma foto nossa? Eu falei, tá bom, eu tiro. Eu falei, mas eu nem tô com uma lente boa para isso, mas tá bom, eu tiro. E aí, cara, eu tirei umas fotos tão maneiras, assim, tão bonito, sabe? Que depois eu pensei, falei, cara, me tocou mesmo. E aí eu comecei me abriu a mente. Eu falei, cara, eu vou fazer uma série de fotos meninos do Rio. Que assim, esses são pessoas que têm a cara do Rio de Janeiro, com Exatamente. a paisagem, né, de fundo assim, muito legal. Às vezes a fotografia surpreende a gente também, né? Exatamente. Porque você sai de casa com uma cabeça e você chega lá, tá completamente diferente, assim. Às vezes eu já fui fotografar uma amiga minha, pô, vamos fazer umas fotos na lagoa, super legal, no fim de tarde, pôr do sol. Pô, cheguei lá, tudo nublado, cara, que Uhum. merda.
Aí, cara, você tem que se reinventar, não tem jeito, assim, você sai da sua zona de conforto, né? Isso é bem legal. É bem legal. Você se Exatamente. depara com um cenário diferente do que você imaginava, e é isso, você tem aquilo, vamos tirar leite de pedra e fazer acontecer. Uma coisa que eu acho que você manda bem, Dani, é que de vez em quando eu tento fotografar, né? Não me considero fotógrafo, mas uma dificuldade que às vezes eu tenho é fotografar retrato. Pessoas, né? Fotografar as pessoas, sei lá, deixá-las confortáveis em frente à câmera, né? Como é que é esse processo para você de fotografar uma pessoa? Porque às vezes fotografar uma paisagem, tá ali, né? O Dois Irmãos não vai mudar de lugar. Ele tá ali bonitinho para você. Cara, eu vou te falar que, assim, obrigada por falar isso, porque para mim retrato é o meu desconforto, tá? Eu Não é a minha imagino, porque é zona para de todo mundo, né? conforto. É muito difícil, né? Não é a minha zona Você de manda bem conforto, nisso. assim. Pois é, mas não sei por quê. Mas, cara, é muito difícil fotografar pessoas. Primeiro, para você deixar as pessoas à vontade. Uhum. É, é, Porque as fotos, o Fabinho até comentou, né? O Fábio Reibold, que é aluno aqui, falou assim: estão muito top as fotos dos meninos, porque é isso, cara. Você pegou, parece que pegou a essência, pegou a alma dos meninos e, pô, aham, aham, é parecia. isso. É. Eu imaginava que você conhecesse os moleques. Não, eu conheci 10 minutos, assim, e é isso, assim, você se conectar com as pessoas, às vezes é difícil também, as pessoas às vezes não dão muita abertura, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura, falar alguma coisinha, e dirigir pessoas. A parte, para mim, mais difícil assim, é a direção, sabe? É, Não é fácil. Então, eu gosto muito de fazer uma coisa leve, de fazer uma coisa mais espontânea nos meus retratos, principalmente, assim, eu sim. fui fazer as fotos de uns amigos meus, um casal de amigos. E eu falei, cara, vamos fazer uma coisa espontânea, sabe? Finge que vocês estão correndo na praia e eles também queriam uma coisa mais, que eles não queriam fazer pose, sabe? Aquela coisa meio de casalzão, sabe? Ah, É, segura assim. Falei, não, também não gosto de foto assim. Eu gosto de coisa espontânea e de deixar as pessoas à vontade, sabe, para serem fotografadas. Eu acho que isso acaba trazendo um resultado bom, né? sim. E quem vê foto assim, pronta, nem sabe como isso é do relacionamento do fotógrafo, né, Por com o trás, modelo, né? por trás. Importantíssimo. Toda a situação por trás, né? Exatamente. Dani, a gente vai ter que fazer mais um intervalinho, né? Tá dando tempo. Vou dar uns 5 minutinhos, porque eu também vou pegar mais uma cervejinha. Tá. Quem sair no banheiro, beber uma água, e eu já vou mandar o link aí para todo mundo de novo, tá bem? E a gente vai começar. Eu vou contar mais uma historinha para você, Dani, antes até de gravar, tá? Tá Gente, bom. beijo, beijo. Até daqui a pouco. Até a parte 3.